Olá, desculpem, bom dia. Às 3h30 da manhã, estamos gravando mais um vídeo. A minha garganta não está legal. Vamos começar. Às 3h30 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Voltando ainda aos Templários, lembre-se, nossa linha histórica, estamos contando a história, a grande aventura do homem na Terra. Começamos da Lemúria. Não peçam para fazer outro tipo de vídeo, que não será possível. Seguirei rigorosamente essa revisão histórica. Por favor, compreendam isso. Tenho recebido pedido de vídeos avulsos, mas não posso. Eu estou fazendo uma revisão da história, mostrando o que há por trás dos bastidores. E aí, no vídeo de hoje, eu vou dar os nomes das criaturas mais abjetas, nojentas e que chafurdam na lama mais fedorenta que existe, na privada mais vulgar em que vocês puderem imaginar. Nomes que aparecem na história e que aparecem como nomes de pessoas famosas que estão ligadas a, vamos dizer assim, obras famosas. Aqui eu tenho 2 obras de arte famosas, que se essas pessoas fossem desnudadas e mostradas quem eram, quem são e o que fizeram, foram os verdadeiros assassinos de Jacques Molay. Então esse vídeo tem um objetivo, talvez não seja só esse, talvez eu faça outro. Então, quem foi que assassinou Jacques Molay? Jacó Burgundus Molay? Vou dizer em 2 vídeos. Vou começar por um livro insuspeito do Marquês Stanislas de Guaita, O Templo de Satã, onde ele analisa o processo e a condenação dos templários. E aqui ele diz: estamos no princípio do século XIV. A ordem templária, metade religiosa e metade militar, estabelecida no Oriente em 1118 por Hugo de Payens, prosperou prodigiosamente. Os templários possuem na Europa perto de 10.000 propriedades, e sua opulência tornada proverbial centraliza em suas mãos poder ilimitado. Por outro lado, ainda que pareça inclinar-se com respeito diante das autoridades civis, reis e religiosas, o Papa e o Patriarca de Constantinopla, a eles são atribuídos projetos tão ambiciosos que parece loucura. A sinarquia do Império, né? Herdeiros da tradição joanita, que constitui o âmago esotérico do cristianismo de São João, realizam na sombra e no silêncio dos seus comandos ritos estranhos e secretos. A voz popular os incriminou de feitiçaria. Denunciou igualmente costumes infames, homossexualismo. Essa última acusação nunca foi provada. Mas, se os apologistas da ordem puderam estabelecer em favor dos templários o benefício da dúvida, jamais conseguiram reabilitá-los à luz do dia na controvérsia histórica, lavando assim a sua memória de qualquer suspeita. A ideia dele é dizer o que foi verdadeiramente o processo dos templários. É o que nós vamos fazer agora. Bem, se a verdade vier à tona, ou depois desses 2 vídeos que eu pretendo gravar, vocês vão ficar um pouquinho decepcionados. Porque 2 das obras de arte mais famosas do mundo
A Liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix. Na verdade, aqui é Mitra. Delacroix se autorretratou aqui. E então esse quadro ele pintou para comemorar a tomada da Bastilha. Não se esqueçam, esse quadro é o povo marchando, guiado pela liberdade, Mitra travestido porque está com peitos. Esse quadro perderia todo o valor, porque diria, se eu disser, eu vou dizer o que foi a tomada da Bastilha. Não foi nada do que Eugène Delacroix, que era jacobino, pintou nesse quadro aqui. Querem uma prova? A tomada da Bastilha iniciaria a República, derrubaria a nobreza e, com a República, a res pública. A terra que seria propriedade, que foi propriedade dos reis, passaria a ser propriedade do povo. Agora eu pergunto a vocês, de quem é que a terra é propriedade? A res pública, ou seja, o produto interno bruto, que já não é mais a terra, porque veio a industrialização, né? Vieram os bancos, veio a civilização, os computadores, e a terra deixou de ser a principal riqueza. Mas nesta época, a única riqueza era o ouro e a terra. E então, aqui, nós vemos o povo francês, num quadro célebre pintado por Eugène Delacroix, guiado pela liberdade, que é Mitra travestido, para tomar a Bastilha. Por que tomar a Bastilha? O que tinha de tão importante na Bastilha que eles tinham que destruir a Bastilha? Vamos, então, mostrar a vocês que depois do que eu disser nos vídeos que vai ser gravado, esse quadro será não somente uma farsa, mas uma coisa nojenta, abjeta. Outro monumento famosíssimo, conhecidíssimo, que está ligado àquele, porque foi a França independente, que quando os Estados Unidos também se tornou independente, deu de presente Mitra. Aqui a Estátua da Liberdade, a dama, né? A dama da Bahia, lá lá o que é, de Hudson, bom, então não importa. Agora aqui também perderia todo o valor, porque isso aqui é Mitra. Mitra lá e Mitra aqui. Aqui com os raios de sol em cima da sua cabeça coroada. E com o facho que faz com que Albert Pike chame ele de Lúcifer, o portador da luz, fazendo com que muitos cristãos achem que ele é o diabo. Não, não ele é o diabo. Ele é secretário do Satanás. Então, essas duas obras de arte são, na verdade, a maior de todas as mentiras e escondem o poderio desse clã que não tem o menor interesse de que o que eu vou contar aqui seja esclarecido. Mas eu vou contar. Não sei se o vídeo vai passar. Então, como eles são donos da história, eles mandam na mídia, podem censurar esse vídeo não passar. Então, eles mantêm a história como foi contada do processo e condenação dos templários. Pura mentira. Eu vou contar agora a verdade sobre os verdadeiros assassinos dos cavaleiros templários. Tudo começa, como eu disse,
com o nosso queridíssimo e respeitabilíssimo Marquês Stanislau de Guaita, onde ele diz que os templários remanescentes, depois da condenação de Jacques Molay, baseado aí numa lenda que o cavaleiro Aumont recebeu num pedaço da manga da camisa, nada disso é verdade. Mas ele se baseia nessa ideia, continuaram para vingar os templários. Então aqui seria processo e vingança dos templários. E aí ele vai dizer uma frase indignada, que ele não consegue sustentar a indignação. 1789, ou seja, esse acontecimento aqui é a réplica fulminante de 1314. Ou seja, o que está aqui é a vingança da morte assassina de Jacques Molay, o último grão-mestre dos templários, pois os que existem agora são de brincadeira. É uma ordem puramente honorífica. Então, é indignante, é revoltante perceber que um homem, pela sua ideologia, faz uma coisa tão bela, mas mentirosa. E aí, vamos repetir a frase de Guaita: a tomada da Bastilha é a resposta da vingança dos templários, porque Jacques de Molay foi preso na Bastilha. E a prisão de Jacques de Molay tinha que ser destruída. Quanto tempo antes? 500 anos. Então, 500 anos depois da morte de Jacques Molay, 1314, 1789, não chega a ser 500, 1300, mais 500, 1800, passa um pouquinho, mas vamos arredondar. Teria sido esse quadro a vingança do povo francês revoltado por causa do assassinato do grão-mestre templário, um homem idôneo, um cavaleiro sem mancha e sem mácula, que tinha sua ideologia e cujo único erro era ter duas religiões. Mas isso não seria motivo de condená-lo à morte na fogueira. Embora, na época em que aconteceu a condenação dos templários, heresia e cisma fosse punida com a morte. E o que pouca gente sabe, e eu pedi a uma amiga minha para fotografar a Estátua da Liberdade e perguntar a 10 americanos que estivessem no pé dela quem é que essa imagem representa. Quem é essa imagem? Nenhum dos 10 soube. Ou seja, os idiotas dos americanos, se você mora nos Estados Unidos e você vai visitar essa estátua que foi dada aos Estados Unidos de presente pela França, exatamente por causa daquela vitória da tomada da Bastilha, a Estátua da Liberdade é exatamente aqui, é a liberdade que está ali guiando o povo, duas faces abjetas, nojentas, enlameadas pela mentira, que vamos denunciar aqui, porque essas duas estátuas, esses dois monumentos artísticos e a história que o cerca, vai mostrar os verdadeiros assassinos de Jacques Burgundus Molay. Mas isso não interessa essa família. Interessa que todo mundo pense que foi o Papa e o rei da França. Clementes V ou VII e Felipe o Belo. Mas vamos devagar. Bem, primeiro de que tudo, eu vou brutalmente usar um artifício que em língua portuguesa, em estilística, se chama
discurso ex abrupto, ou seja, dizer uma coisa chocante. O discurso abrupto é algo chocante. É algo que é dito de maneira a chocar. E eu vou lhe dar o nome dos maiores canalhas, dos seres que não mereciam ser chamados humanos e constam na história, principalmente das sociedades secretas. A denúncia é de um membro de uma sociedade secreta respeitável, Marquês Stanislao de Guaita, e eu vou dar o nome deles: os assassinos de Jacó Borgundos Molay. Vocês vão ficar admirados, mas eu vou provar. Primeiro, José Bálsamo, conde de Cagliostro. Pequena biografia. José Baume, é o verdadeiro nome dele. O Alexandro, conde de Cagliostro, era um aventureiro italiano, nascido na Sicília, em junho de 1743. É ele quem vai provocar a Revolução Francesa. É ele quem vai urdir o conde de Cagliostro, o divino Cagliostro, para os ocultistas, para os idiotas das sociedades secretas que chamam o divino Cagliostro. Esse aventureiro que não era nada e que de repente se torna um conde e recebe um cheque em branco com dinheiro sem limite para gastar dos bancos de Nápoles, da Sicília, de Paris e de Amsterdã. Esse homem tem uma missão que é nojenta. E ele é insensado, o divino Cagliostro. Pois bem, é um aventureiro que não era nada menos do que merda, e porque aceitou fazer o que ele fez, participar do assassinato da Revolução Francesa, promover a Revolução Francesa, dizendo que estava vingando Jacó Borgundos Molay, ficou riquíssimo, mas morreu no dia 26 de agosto de 1795, preso na prisão pontifícia de São Leão. Esse é o primeiro canalha. Então, meus queridos amigos ocultistas, vamos deixar de jogar incenso em cima desse, eu não sei nem que nome dá, monstro, porque ele sabia o que ele estava fazendo. O seu companheiro, Conde de Saint-Germain, Conde de Cagliostro e Conde de Saint-Germain. A origem de ambos é obscura. Não se sabe detalhadamente como é que todos os dois são aventureiros. Todos os dois não eram nada. De repente se tornam condes porque eles aceitam urdir a Revolução Francesa para libertar o povo francês da nobreza. Eu vou contar a vocês a verdade sobre a Revolução Francesa, baseada em documentos. E a história que vocês leem nos livros de história é falsa. Mas não interessa a família Rothschild, porque foi ela quem programou a Revolução Francesa. Foi ela que se beneficiou. Depois da Revolução Francesa, os reis caíram. Ficaram apenas Gustavo Adolfo da Suécia, Juan Carlos de Bourbon e Bourbon da Espanha, a dinastia falsa de Windsor, que é Coburgo-Gotha, na Inglaterra, e o Papa, que é rei do Vaticano, e o Principado de Mônaco. O resto foi decapitado. Isso é uma maneira de falar. Mas a República só deixou esses 4 reinos. Depois diremos por quê. Saint-Germain, Conde Saint-Germain, segunda peça-chave na Revolução Francesa. Olha,
Estou falando da Revolução Francesa porque ela foi a vingança do assassinato de Jacques Molay. E ela vai destruir a França. Aventureiro místico cujo nome verdadeiro é Rákóczi, já começa aí, assim como José Bálsamo, o nome dele é José Baume, ou Alexandro, que vai se tornar conde de Cagliostro. Assim também Saint-Germain é outro aventureiro que não se sabe como se tornou conde, e o verdadeiro nome é Rákóczi, é da terra do Drácula, da Transilvânia. Nasceu na Transilvânia em 28 de maio de 1696, em Saraspatak, e morreu em 27 de fevereiro de 1784, em Eckernford, na Alemanha. Dois canalhas da pior espécie. Mas Saint-Germain, segundo a seita Ponte para a Liberdade, é o Messias do século XXI. O raio violeta. Gente, como vocês não veem isso? Não me emburreçam, pelo amor de Deus. Usem a cabeça. Estudem. Leiam. O Messias do século XXI é Saint-Germain. Um aventureiro, canalha, metido na lama até o pescoço, para fingir que a Revolução Francesa é a vingança contra o rei da França, Filipe o Belo, assassino de Jacques Molay. Vamos dar outro nome. Esse é o pior de todos. Nogaret. Nome completo: Guilherme Nogaret. Esse é desconhecido. Chanceler, advogado e comandante da Guarda Real de Filipe o Belo. Nasceu em 1260 em Saint-Félix-Lorraine, França. Morreu em 11 de abril de 1713 em Paris. Formado pela Universidade de Montpellier. Era cátaro, albigense, portanto herege. Protegido pelos judeus Pierre Flotte e mais tarde vamos ver. Mas veja, era albigense, cátaro. Morreu em 1314 e foi ele que promulgou o decreto que mandava prender os templários no dia 12 de outubro de 1307 e matar Jacques Molay em 1314 diante da Catedral de Notre-Dame de Paris. Uma coisa horrorosa, queimar um homem vivo e um homem honesto, decente, e ele olhou de pé, alegremente, a grande obra que ele tinha feito. Ele era nada mais, nada menos do que um agente secreto da Kahal judaica. Lembram? A grande Assembleia de Esdras. Então, Filipe o Belo é apenas um idiota, um boneco nas mãos dele. Olha os cargos que Filipe botou na mão dele. Ele era formado em Direito pela Universidade de Montpellier, em Paris. Aí, o rei idiota, Filipe IV, chamado Belo, dá a ele o cargo de comandante da Guarda Real. Ou seja, o exército obedece a ele, não ao rei. Dá mais ainda, ele é chanceler do reino. Ou seja, nenhuma das ações do rei terá valor se ele não botar o carimbo dele, se ele não pegar o selo dele, o anel, e botar em cima do lacre. Na verdade, quem governava a França era ele, e não Filipe. Morreu envenenado por uma vela cujo conteúdo tinha mercúrio e ácido sulfúrico. Os vapores anídricos provocaram uma intoxicação
pela qual ele vomitava sangue e sofria dores horríveis em geral. Morreu chamando o nome das pessoas que ele assassinou. Esse vocês não conhecem. Esse é o maior canalha de todos, porque esse está ligado à Kahal hebraica. O movimento lá daquela tribo dos Cázaros, que desce do Cáucaso, entra pela Alemanha, se mistura com os judeus sefaraditas e se torna os judeus askenazes. Ele era agente dele. Vamos mais outro. Ainda tem mais alguma coisa. Já tem mais um pouquinho. Aliado aos banqueiros florentinos. Então eu disse, ele tinha um protetor. Esse protetor, que é chamado Pierre Flotte, foi quem o criou praticamente. Porque ele era pobre de maré. Mas cresce, se torna aliado aos banqueiros florentinos, Sciarra Colonna e Musciato de Francese, contra o Papa. Ora, nós sabemos o que são os banqueiros. Todo banqueiro é judeu? Todo banqueiro está ligado ao espectro financeiro do Rothschild? Então, nós vemos aqui claramente que ele pertencia ao partido chamado Gibelino, que tinha como chefe Sciarra Colonna e Musciato de Francese, banqueiros, e aí era exatamente um braço da Kahal hebraica. E ele é muito desconhecido, mas é o principal. É ele que redige o decreto que manda matar, que ordena prender e matar. Em 12 de outubro de 1307, ele é advogado, ele redige o decreto que manda matar, prender os templários, que serão assassinados covardemente, presos em 15 estacas, 14 oficiais e o grão-mestre Jacques Molay, diante da Catedral de Notre-Dame de Paris, e são mortos na fogueira. Uma coisa inaceitável. Como é que um ser humano pode amarrar outro num poste, botar lenha nos seus pés, tocar fogo na lenha, botar querosene e ver dolorosamente e lentamente esse ser sendo consumido pelas chamas? Esse decreto não foi do Papa de Roma, nem foi do rei Filipe o Belo, foi de Guilherme de Nogaret, quinta coluna, portanto, agente secreto da Kahal hebraica. Mas a sua morte foi muito bem planejada. Eu vou dizer com detalhes depois. Fabricaram a vela. Essa vela continha mercúrio e ácido sulfúrico. E como naquela época se usava a luz de vela, não tinha lâmpada, ele acendeu a vela para escrever alguma coisa e os vapores anídricos provocaram intoxicação e ele vomitou sangue e sentiu dores horríveis no corpo todo. Assim, morria justamente. Isso foram os templários que fizeram isso com ele, viu? Vingança justa, mais do que justa. Deve estar no inferno, esse desgraçado. Mas, já sabemos aqui, queria incriminar o Papa, queria incriminar o rei da França e era agente da Kahal judaica, ou seja, dos banqueiros internacionais, que nessa época constituíam um partido chamado Gibelinos, e que os principais chefes são dois banqueiros, Musciato de Francese e Sciarra Colonna. Vamos agora ao outro canalha, Jean de Gisors. Esse é do tempo dos Templários. 1133-1220. Grão-mestre da Ordem de Sion,
também chamada Monastério de Sion, com o nome de Jean II, porque ele foi o primeiro que teve a ousadia de dizer que era sucessor do Messias joanita São João Batista. Ele organizou a ordem joanita e como o João Batista era o zero, foi o primeiro, João Evangelista é o João I, então ele toma o nome de João II. Simples, não é? Olha só, se a ordem joanita começa com São João Batista, ele é a carta zero do tarô. E se o sucessor dele é João Evangelista, ele é o primeiro na sequência. Então, Jean de Gisors toma o nome de Jean II. 0, 1, 2. Mantinha boas relações entre os reis ingleses e franceses. A Inglaterra e França sempre se odiavam. Mas ele conseguia manter os dois reinos unidos. Por quê? Como prestava vassalagem a ambos os monarcas. Como é que pode ser vassalo do rei da Inglaterra e do rei da França? Ele era da Normandia, portanto francês. Portanto, ele devia ser vassalo do rei da França. Mas nós estamos em 1133. Voltamos lá aos Templários. Mas ele era vassalo do rei da Inglaterra. Gente, olha, é um quebra-cabeça que para montar tem que ter peito. Tem que estudar. Tem que esquentar a cabeça. Principalmente, seus principais protetores foram os reis ingleses Henrique II e Ricardo III. Em inglês, Henry II e Richard III. Em 1188, ele tinha uma coligação com os Templários, o Priorado de Sião e os Templários eram uma ordem só, e aí o grão-mestre dos Templários desconfia que ele é um traidor, que ele não é o que parece ser, que a ordem do Sinai ou do Sion, o Priorado do Sinai ou do Sion, não é o que parece ser, convida ele para ir até um bosque. Esse bosque tem uma árvore famosa, que é um olmo, e eles tiram os punhais numa noite escura, de madrugada, tiram os punhais da bainha e enfiam no olmo, significando assim, que da próxima vez que eles se encontrarem, o duelo será mortal. Ou seja, dessa forma, os templários se libertam dos canalhas que são a Recal, a Carral hebraica. Porque aqui não diz o nome. Um grão-mestre templário, eu tenho o nome dele, mas não achei fácil. Desconfia de Jean de Gisors. Embora tenha aderido à ideologia joanita, por isso foi condenado, como herege cismático, mas ele já tinha se desligado, coitado. Olha a injustiça. Ele já tinha se desligado. A heresia joanita foi organizada por Jean de Gisors. E aí, ele diz, não quero mais me ligar a você. Essa ligação era secreta. Ele combina com Jean de Gisors. Os dois cavalgam na madrugada escura, vão até um olmo na Inglaterra e cravam os punhais nesse olmo. Esse episódio é feito em 1188 e isso significará o rompimento da coligação do Priorado de Sião com o grão-mestre dos Templários. Esse episódio é conhecido como o corte do olmo. Não é o corte. Eles enfiam os punhais no olmo. A partir daí, os templários serão independentes, porque os templários tinham o coração inflamado de amor pela Igreja de Roma.
e Jean de Gisors queria destruir o cristianismo. A igreja joanita, como eu disse, odiava os cristãos. Quando, não me lembro o nome agora, o grão-mestre templário desconfia disso, rompe essa aliança, mas isso é feito secretamente e no processo com os templários vai constar a acusação de heresia. Eles serão condenados, como diz aqui, entre as várias acusações, a de sodomia, que eles eram viados, porque aparece o símbolo deles era 2 num cavalo, mas o que pesa mesmo é que eles tinham ritos estranhos e secretos, porque professavam a tradição joanita, âmago esotérico do cristianismo, fundado por São João Batista, continuado por São João Evangelista, e que o único que teve a coragem de usar o nome João foi Jean de Gisors. Jean é João, em francês. Pronto. Está feito aqui o começo da minha denúncia. Continua no próximo capítulo. Entenderam? Os assassinos do grão-mestre Jacques Molay e dos seus 14 oficiais de confiança, que não tinham mais nada com a ideologia joanita, mas alguém plantou no castelo deles a caveira numerada 1, que era de João Evangelista, e a maçonaria cultiva ainda hoje, naquele avental, a caveira de São João Batista. Plantaram para que eles fossem condenados, mas eles não tinham mais ligação nenhuma com os joanitas. No corte do olmo, se desligaram do chefe dos joanitas, que foi o primeiro a usar o nome João. Nenhum dos líderes joanitas usou o nome João. O nome João era proibido, como nenhum papa usará o nome Pedro. Pedro é o primeiro. De forma igual, assim como nenhum papa deverá usar o nome Pedro, assim também nenhum joanita ousava usar o nome João, mas Jean de Gisors usou. Considerando João Batista o 0, João Evangelista o 1 e ele o 2. Jean le deuxième, João II. Supõe João I Evangelista e João 0 Batista. Enrolado? Talvez. Vamos ver se a gente consegue desenrolar. É um quebra-cabeça monstruoso, mas eu espero que vocês entendam. Então, assim, quase aos 40 minutos, nós terminamos dizendo: estamos dando o nome dos maiores canalhas da história, honrados pelas sociedades secretas, honrados pela arte, honrados pela sociedade em geral, pelo livro de história, que são escritos, toda a mídia pertence aos Rothschild, portanto a história quem conta é eles. Agora não sei se esse vídeo vai passar. Se passar, vocês terão um segundo capítulo.